Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, preparados para aprender mais um pouquinho sobre a maravilhosa palavra do Senhor? E o título de hoje é, olha só, como posso saber o que é certo ou errado? E aí, pergunta difícil, não é mesmo? Vamos tentar respondê-la, tá? Com as nossas Bíblias. Mas olha, antes de a gente ir para a Bíblia, eu queria contar uma história para vocês. Vocês se lembram do Arthur, não é mesmo? Então, lembra que naquela primeira história que eu contei para vocês, lembra o que tinha acontecido? Que ele havia negado um pedido do Juca e o Juca havia ficado muito bravo com ele, não é? Só que aí, olha o que aconteceu. O Juca estava fazendo de tudo para prejudicar o Arthur, porque não tinha gostado nada de ouvir aquele não por parte do Arthur. Ele não entendeu que o Arthur não quis mentir como ele havia pedido. Então, ele estava fazendo tudo para prejudicar o Arthur. Só que o Arthur gostava de jogar futebol, ele participava da turma do Juca. Só que depois daquele não que o Arthur deu, o Juca mudou totalmente com ele. Excluiu ele da turma do futebol. Lembra que ele era o líder da turma? Pois é, ele não deixava mais o Arthur jogar futebol com a turma. E isso deixava o Arthur muito triste, né? Imagina a situação de Arthur. Só que não parou por isso não, gente. Olha só o que ele fez. Certo dia, Arthur estava indo para a carteira dele na sala de aula para sentar, né? No seu lugar. O que o Juca fez? Na hora que o Arthur estava passando pela carteira do Juca, o Juca colocou o pé na frente, o Arthur tropeçou e caiu de cara no chão, gente. Imagine a cena, que triste pro Arthur. O Arthur levantou assim, todo envergonhado, triste, né, pelo acontecido. E ainda mais, Juca estava rindo dele. Assim como a turma do Juca também estava rindo do Arthur. Arthur ficou muito triste com aquilo. Quando a aula terminou, Arthur foi embora todo triste, chorando pelo caminho. Ao chegar em sua casa, ele contou tudo para a mãe dele o que havia acontecido. E a mãe pegou, né, com toda a sabedoria, ela pegou, sentou ao lado dele, pegou a Bíblia, abriu a Bíblia, pega a sua Bíblia aí também. Ela pegou a Bíblia, abriu em Provérbios 2:6 e leu junto com o Arthur. Vamos ver o que ela leu para o Arthur? Abra aí sua Bíblia, Provérbios 2:6. Aí ela leu: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Arthur, naquele momento, não entendeu muito o que quis dizer esse versículo. Aí ele foi para o quarto dele, leu, releu esse versículo várias vezes. E aí ele entendeu. Aí ele orou a Deus e pediu sabedoria a Deus para resolver toda aquela situação que ele estava passando com o Juca. Essa história me fez lembrar de um personagem bíblico, filho do rei Davi, Salomão. Após a morte de Davi, Salomão se tornou rei em seu lugar. Mas nessa época, Salomão era muito jovem e inexperiente. Mas ele era humilde o bastante para reconhecer isso. Então, certa noite, quando Salomão estava dormindo, Deus apareceu para ele em sonho e falou para ele que ele podia pedir qualquer coisa que quisesse. Você sabe o que Salomão pediu para Deus? Salomão pediu sabedoria. E olha só o que Deus respondeu para ele. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Reis 3 e vamos ler o versículo 11 e 12 para saber o que Deus respondeu para ele. Disse-lhe Deus: já que me pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Olha que bênção! Deus deu, além da sabedoria que Salomão havia pedido a Deus, Deus ainda deu muito mais do que Salomão havia pedido. Certo dia, duas mulheres estavam brigando e foram parar na frente do rei para que ele resolvesse toda aquela situação. Aí uma começou a dizer: ó rei Salomão, eu e esta mulher moramos na mesma casa
Eu tive um bebê e 2 dias depois ela também teve. Durante a noite, o filho desta mulher morreu e ela trocou os bebês enquanto eu estava dormindo. Quando eu acordei de manhã, logo percebi que o bebê não era o meu filho. E a outra dizia, olha só, não, a criança morta é dela e a viva é minha. E as 2 mulheres continuavam brigando na frente do rei. E aí, o que será que Salomão ia fazer para resolver esse problema tão difícil, não é mesmo? Mas sabe o que ele fez? Ele pediu que lhe trouxessem uma espada. Quando chegaram com a espada, ele falou para o soldado, para que cortasse a criança ao meio, para que uma ficasse com uma parte e a outra com a outra parte da criança. E aí não haveria mais brigas, não é mesmo? No mesmo instante, a mãe da criança começou a falar, não, Senhor, meu rei, não faça isso. Pode dar o meu filho para essa mulher, que ela cuide dele. Não mate meu filho. No mesmo instante, o rei Salomão falou para o soldado, não mate a criança, porque ele não queria realmente matar a criança, de forma nenhuma, o rei Salomão não queria fazer isso. Ele só fez aquilo para que ele pudesse entender qual das 2 era realmente a mãe da criança. Olha, gente, na hora ele já percebeu, pela sabedoria que Deus deu para ele entendeu que aquela que teve aquela reação, não mate meu filho, era a verdadeira mãe, porque a outra falava assim, isso, corte realmente ao meio, assim ele não vai ser nem meu e nem dela, porque ia morrer a criança, né? Olha só, aí aquela história, não, aí o rei Salomão falou assim, não, soldado, devolva a criança para a mãe dela, essa é a verdadeira mãe da criança. Aí devolveu a criança para a mãe, todo mundo na cidade, né, todo o povo ali de Israel ficou sabendo dessa história, e todos puderam perceber a sabedoria que Salomão estava tendo, que realmente era uma sabedoria dada por Deus. Durante muito tempo, Salomão teve atitudes que agradavam a Deus, tomava a decisão certa, só que nem sempre foi assim. Teve um momento que Salomão começou a desagradar a Deus. Ele casou-se com mulheres que não adoravam a Deus, e isso fez com que ele adorasse os deuses delas, desagradando a Deus, desobedecendo às leis de Deus. Agora vamos voltar lá para saber o que será que aconteceu com Arthur, né? O que será que ele decidiu? Então ele orou, pediu sabedoria para Deus, né? Ele relaxou, porque ele sabia que Deus sempre está no controle de todas as coisas. Mas aí, até então, ele não sabia o que fazer. Mas como ele se acalmou, tranquilizou, ele dormiu. No outro dia ele acordou de manhã. Enquanto ele estava se preparando para ir para a escola, a mãe dele teve uma ideia e falou para ele, Arthur, por que você não pega e leva alguma coisa que o Juca gosta e dá para ele de presente? Aí ele ficou pensando, mas o que eu vou levar para o Juca? O que ele gosta que eu posso levar para ele? Aí ele se lembrou que o Juca gostava de bombons. Aí a mãe falou para a menina, mãe, o Juca gosta de bombons. Aí a mãe dele, então leva esse pacotinho de bombons para ele. Aí o Juca levou. Chegou na escola, tudo, teve a aula. Quando chegou na hora do recreio, que eles se encontraram, né? O Juca já começou com aquelas piadinhas de mau gosto que ele começava a fazer quando via o Arthur debochando dele. Arthur pegou, deu um sorriso pro Juca, pegou aquele pacotinho de bombons e entregou na mão do Juca. Juca ficou de queixo caído, sem entender. Poxa, eu maltrato tanto o Arthur e ele me dá um presente, e ainda uma coisa que eu gosto muito. Olha só, a gente aprende também que a gente tem o quê? Que pagar o mal com o bem. Foi exatamente o que o Arthur fez. Ele recebia, tipo assim, faltava só o Arthur bater, o Juca bater nele, né? Porque o jeito que ele maltratava ele, mas o que ele fez? Ele pagou todo o mal que o Juca estava fazendo para ele com o bem. E aquilo quebrantou, né, o coração do Juca. O Juca nunca esperava uma reação dessas de Arthur. O que a gente aprendeu hoje? Aprendemos com o rei Salomão, muito jovem, né, como eu falei, inexperiente, mas que desde cedo ele aprendeu que sem a sabedoria de Deus ele não poderia fazer nada, não é mesmo? Porque Deus é o dono da sabedoria, Deus é sábio, não é mesmo? Aprendemos também, né, a decisão que ele tomou, né,
junto à mulher, as duas mulheres, né, com o bebê, que sabe a decisão, né, Deus deu para ele. Aprendemos quanto é importante a gente pedir sabedoria a Deus, não é mesmo? E outra coisa, como era mesmo a pergunta? Ó, como posso saber o que é certo ou errado? É o seguinte, a gente sabe que tudo na nossa vida que a gente vai fazer, por exemplo, quem nos dá sabedoria? Quem nos dá entendimento, conhecimento? Deus. A gente busca, mas a gente sempre tem que pedir para Deus. Quando a gente tem aquela decisão para tomar, e isso em todas as ocasiões da nossa vida. Né? Hoje você pode ser muito novo, uma criança, mas você vai crescer, vai ter momentos que vocês vão ter que tomar muitas decisões difíceis. E sempre esteja debaixo da graça de Deus, pedindo orientação, direção do Senhor, porque é Ele quem dá. E não pense que a gente não vai errar, porque a gente erra. A gente é humano, a gente é falho, a gente é pecador, a gente erra. Mas o mais importante é reconhecer que a gente errou, pedir perdão a Deus, ou para quem a gente magoou, porque às vezes a gente magoa as pessoas sem querer, né? Na maneira da gente falar, na maneira da gente agir. Então sempre pedir sabedoria a Deus em todas as áreas da nossa vida, né? Desde muito pequeno, a gente sempre tem que pedir sabedoria a Deus, que é Ele que nos dá. Vamos orar? Feche seus olhos. Santo Deus e amado Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelas nossas vidas, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado, nós te agradecemos pela tua misericórdia, Senhor, para conosco, ó Deus, mesmo a gente sendo falho e pecador, ó Pai. E te pedimos, ó Deus, nos dê sabedoria, Senhor, em tudo que formos fazer, nas decisões que formos tomar, Senhor, que o Senhor dê direção para nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, guia-nos, ó Deus, em nossas atitudes, ó Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, tudo que fizemos que tenha entristecido ao Senhor ou a outras pessoas também, Senhor, ajuda-nos em todo o tempo, ó Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Um beijo grande para vocês, que Deus abençoe cada um.